Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao nosso podcast, programa Care Life, onde a gente quer trazer mais qualidade de vida e mais saúde para você. E o episódio de hoje é muito interessante. A gente quer contar para vocês tudo que vocês ainda não sabem sobre a obesidade e como ela pode estar associada a mais de 10 tipos de cânceres. Então, fique aqui com a gente. Se você quiser passar rápido, se a aula estiver muito longa e você quiser passar rápido, observe que aqui embaixo tem os minutos com os temas. Então, você pode clicar aqui embaixo e já correr rapidinho para o assunto onde você quer, qual o tema, o assunto que você quer ouvir. Além disso, se você tiver gostado, estiver curtindo o nosso conteúdo, dê seu like, seu joinha, se inscreve aqui para seguir a gente e deixe seus comentários com sugestões de temas para o próximo episódio, tá ok? E pra gente começar nosso bate-papo de hoje, temos aqui comigo a doutora Carla Dias. Olá, tudo bem? Então, nosso podcast muito bem-vindo e muito bem informado, né? Eu acho que esse é o nosso grande ideia. E aí a gente escolheu esse tema que eu acho que é super importante porque é muito atual, né? Então a gente vai apresentar vários dados aqui, mas até pela questão que a gente está vendo agora, né? A canetinha famosa do Mounjaro, as outras canetas que a gente já fazia uso, né? Que assim, as pessoas já usavam. Mas eu acho que isso não vai ser o nosso contexto agora. A gente vai depois ter uma convidada, né? Para falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu acho que a grande questão é o quanto a obesidade está relacionada com o câncer. A gente conversou no outro episódio sobre a saúde mental, relacionado ao câncer de uma outra maneira indireta. Mas aqui a gente consegue ver umas maneiras um pouco mais diretas da obesidade estar relacionada com o câncer. E o que eu acho que é mais importante é um fator extremamente modificável. Então é isso que a gente vai bater muito aqui, explicar muito para vocês o quanto a gente consegue melhorar disso para nossa saúde, tanto nossa quanto quem já está com câncer, como quem teve o câncer, ou as nossas crianças, né? Que a gente vai ver os gráficos lá na frente. E uma coisa interessante que eu observo é como as pessoas não têm consciência de que estão obesas. Elas não têm consciência, elas acham que é normal estar com sobrepeso, com obesidade, esse é o novo normal. E, gente, não é. Não é uma questão de preconceito, não é uma questão de estética, é uma questão de saúde, porque a gente sabe que a obesidade está relacionada ao aumento de risco de desenvolvimento de diversas doenças e, dentre elas, o câncer. Então, assim, é importante, às vezes, a gente trazer esses assuntos, esses dados para a nossa consciência, para a gente se autoavaliar e avaliar nosso estilo de vida, avaliar nossa composição corporal, né? Sim. E é sobre isso que a gente vai falar, porque é o que a Carlinha falou, é um fator modificável, que a gente pode modificar, e é um fator de risco para o desenvolvimento de vários tipos de cânceres. Então, assim, eu acho importante a gente ressaltar aqui nessa conversa hoje. Sim, vamos tá? lá. E para começar, gente, alguns dados para a gente contextualizar essa conversa nossa de hoje. Então, o que a gente sabe, obesidade e câncer tem uma relação perigosa aí associada, tá? Essa associação realmente existe. E o que a gente tem observado nos últimos anos, nas últimas décadas, é que, concomitante ao aumento do peso da população em geral, houve um aumento da incidência de cânceres. É muito comum a gente ver hoje pessoas mais jovens tendo câncer. E aí você começa a ver a relação de casa, né? Porque se ela é mais jovem, o que aconteceu, né? Sim. A gente brinca que a criança não vai comprar o seu alimento, né? Então você vê que é uma coisa estrutural que a gente consegue mudar. Então a gente vai mudar os pais, as crianças, adolescentes. Então se a gente começa a ver que as crianças estão com obesidade, e aqui a gente consegue ver com mais de 50%, então isso é muito triste, né? E muito preocupante pra gente conseguir mudar isso da questão do sobrepeso das nossas crianças lá em 2035. Então a gente pode fazer a diferença agora, né? Eu já puxei ali no final do nosso slide. Mas de acordo com os dados da OMS, realmente, atualmente já, globalmente falando, 1 em cada 8 pessoas já é portadora da obesidade ou com sobrepeso. É muita coisa. E tem uma expectativa de até 2044, no Brasil, 75% dos adultos brasileiros vão ser portadores ou de obesidade ou de sobrepeso. Ou seja, população obesa. É praticamente a maioria, né? E aí 50% de crianças e adolescentes, a gente pode estar se conscientizando. E por isso a importância do nosso podcast, de conversar, de entender, né? É mudar esses 50% dessas crianças, né? É claro que também os 75% dos adultos, mas eu acho que quanto mais a gente conseguir entender melhor a questão da obesidade e interpretar melhor isso, a gente consegue mudar lá na frente, né? Sim, e conscientizar, gente.
Essa é a tecla que mais a gente tem que bater. Conscientização dos riscos de obesidade, prevenção. O que eu tenho que fazer para prevenir isso, tá? Isso é muito importante. Então, aqui dados do Globocan, a gente vai ter uma incidência no mundo de quase 20 milhões de casos novos por mundo, com uma mortalidade de quase 10 milhões. E se a gente observar os tumores mais prevalentes, são os tumores associados ao peso. A gente sabe que todos eles estão associados. Um dos fatores de risco é obesidade. Então, mama, cólon reto, próstata, estômago, fígado, tireoide, todos têm correlação com o aumento da obesidade. Então, esse é um dado muito interessante. Então, a gente observa um aumento de peso na população em geral e tem observado uma correlação com o aumento da incidência de vários tipos de cânceres, tá? E aí tentar pensar que não é um, né, ou dois, né? São muitos tipos, né? Então, assim, mais de 10 tipos, né? Você viu o gráfico ali, enorme. E aí é interessante a gente observar tanto a incidência quanto a mortalidade. Ou seja, ele causa e ele tem uma alta mortalidade. Então, acho que isso é importante a gente tentar frisar. Quase 20, quase 10. Ou seja, 50% da população morre, né? Exato. Por um fator que a gente modificar, né? Claro que a gente vai conversar sobre outros que talvez a gente não consiga fazer essa modificação, mas esse a gente consegue com uma educação social, enfim, com várias outras coisas que a gente sabe que não é fácil e não é um fator que vai te levar à obesidade. Então, acho que isso é legal a gente frisar e ir analisando e interpretando na nossa cabeça, porque às vezes fica um estigma de, é obeso. Não, mas peraí, olha o que ele causa no mundo, causalidade em questão de câncer e outras doenças, né, que a gente vai ver ali mais pra frente, cardiovascular, diabetes, enfim, que acho que é pra gente ir pensando e analisando. E eu acho que vale a pena ressaltar também, tipo, o câncer, ele é multifatorial. Ele é multifatorial. A gente nunca vai descobrir de fato de onde aquela célula tumoral veio. Você sempre tem hipóteses. Mas sempre tem em mente que, uma vez que eu sou obesa, e sou aquela obesidade crônica, esse é um fator de risco importante. Ainda mais se você já foi hipertenso, diabético, algum problema... resistência insulínica, às vezes não é diabético ainda, né? Um problema intestinal, tipo... Ele leva a vários desequilíbrios hormonais que a gente vai ver mais pra frente e que torna o ambiente, o celular, favorável para o desenvolvimento de uma célula mutada e o desenvolvimento de uma célula cancerígena. Então, é sempre interessante a gente frisar tudo isso. Aqui a gente pode observar nesse mapa, nesses dois mapas, desconfigurou um pouquinho, mas são mapas que só para mostrar que países com maior desenvolvimento, que tem maior risco de obesidade, maior índice e incidência de obesidade, estão relacionados ao aumento do número de casos de cânceres também. Mas vale sempre a pena ressaltar a questão da notificação, né? Países mais pobres são subdiagnosticados. Então, se você observar os países africanos, mas são subdiagnosticados. Quer dizer que não tem, né? Quer dizer que não foi notificado. Mas né? a gente sabe lá também o índice de obesidade por conta da pobreza. Da desnutrição, né? Lá a gente vai ter outros que a gente viu igual no colo do útero, vão ser outros tipos de doença. Né, de cânceres, não necessariamente relacionados à obesidade, serão outros fatores de risco, enfim. Mas o que a gente observa nesse gráfico propriamente é que países mais desenvolvidos, com maior incidência de obesidade, têm uma correlação, sim, com o aumento da incidência de câncer, tá? E, coisa super interessante. Como a gente avalia a obesidade? Como os estudos têm avaliado? Os estudos que fazem os estudos para avaliação de obesidade, nutrição, enfim, todos os estudos de nutrição, né? Eles usam como parâmetro o IMC. O IMC que é o Índice de Massa Corporal, que ele é calculado dividindo o peso pela altura ao quadrado. Mas a gente sabe que esse IMC, ele é insuficiente para mensurar de fato se uma pessoa é obesa ou não, né, Carlinha? Que a gente começa a ver que às vezes ele tem a mesma altura, o mesmo peso, mas se a gente analisar, aquele peso não é igual. Ele tem muito mais massa magra do que o outro, né? E daí você olha, aí, nossa, a figura representa muito, é ótima, né? Então você vai ver, ele tem a mesma altura, ele tem o mesmo peso, e talvez o mesmo índice de massa corpórea, mas não. E aí, por isso, a bioimpedância é tão importante. A gente sabe que economicamente não é tão fácil, né? Se a gente pegar os estudos grande massa, às vezes a gente não consegue colocar
na bioimpedância, mas obviamente agora, com o futuro, a gente está melhorando cada vez mais e conseguindo... Melhorando o acesso, esse acesso. Mas é importante também para vocês entenderem e saber, né? Assim, olha, então eu fiz meu índice de massa corpórea, tá ótimo meu MC. Não, peraí, como que é o seu MC? Vamos analisar ele. Qual é a sua composição corporal? Quanto tem de água, quanto é músculo, quanto isso é gordura, né? E outra coisa que é super importante é a questão da cintura, relação cintura-quadril. Então, essa relação cintura-quadril é super importante, que a figura frisa bastante isso. Você vê a relação ali dele, tá extremamente grande. Isso tá ligado a diversos fatores de risco, várias doenças, então isso é super importante. Quem já fez a bioimpedância deve ter visto ali no cantinho essa relação, né? Sim, sim. Então isso é bem importante pra gente frisar e entender, só que vocês vão ver muitos estudos e mais pra frente a gente também fala, quando a gente mostra os estudos relacionados ao IMC, que também é um fator, mas se a gente conseguir melhorar e destrinchar melhor ainda, fica mais fácil pra gente conseguir analisar realmente o seu peso, né? Com certeza. E é interessante isso que você ressaltou da cintura, da relação cintura e quadril, porque na bioimpedância também mostra. A gente pode mensurar com uma fita métrica, tá, gente? Geralmente é acima de 0,7, né? 0,7, 0,8 seria... Geralmente, esses níveis, 0,7, 0,8, se tá acima, se essa relação é maior, ela já me mostra um aumento da resistência insulínica, um risco de aumento de resistência insulínica. Por quê? Porque você tem maior proporção de gordura visceral, que é o que a gente vai observar que é um dos fatores de maior risco para o desenvolvimento de vários tipos de doença. Essa gordura visceral, que é demonstrada fisicamente com esse aumento da proporção da relação cintura e quadril, tá? Então, o ideal seria, de fato, a bioimpedância, né, Carlinha? Sim. Então, as causas relacionadas à obesidade, né? Então, a gente vê alimentação inadequada, que é uma coisa que a gente... O primeiro contato que a gente tem da obesidade, a gente vai pensar na parte alimentar, que realmente tem bastante fator e tá bem relacionado. Mas a gente também tem que lembrar dos fatores genéticos e hormonais que influenciam várias doenças. E eu acho importante a gente frisar também dos fatores de epigenética, que a gente discute muito hoje, né? Sobre o quanto a epigenética, às vezes, até sobressai a genética, né? E o quanto isso você vai observando, e nos estudos mostram, às vezes, uma epigenética de 10 anos. A gente não está falando da epigenética que eu comecei a analisar, de como está a sua relação nos últimos anos. É uma coisa bem a longo prazo. Isso é super importante pra gente conseguir entender, né? Sim. Essa parte hormonal também que a gente vai destrinchar e falar um pouquinho mais nos próximos slides, mas é extremamente importante porque também pode estar ligado a nisso e de repente a gente tem alguma coisa como, por exemplo, a obesidade ligado a síndrome do ovário policístico, a gente está ligado também à parte hormonal, enfim, várias outras como o sedentarismo, e você vê que todos eles estão ligados, né? Eu não faço atividade física, eu acabo não me alimentando bem, isso pode estar acabando levando a um problema emocional, o ambiente, enfim, eu posso ter um pouco mais de depressão e estar subdiagnosticado e eu não faço atividade física. Sim, gera um círculo vicioso. Um ciclo vicioso, e a hora que a gente pega, são vários pontos, né? Que a gente acaba influenciando. E aí uma coisa liga a outra. E, na verdade, todas elas, em termos de benefício, também se ligam, né? Porque eu consigo perceber que fazendo uma atividade física, num ambiente um pouco melhor, melhorando o meu emocional, tudo isso eu consigo melhorar, né? Sim. Acho que... E interessante, aqui ressaltando nessas causas de obesidade, por mais óbvias que pareçam, às vezes não são, né? Se você observar o homem moderno, nós mesmas. Gente, a gente vive estressado, dorme mal, tá com pressa na correria, vai comer errado, porque vai pegar o que vê na frente ali rápido. Normalmente é um fast food, geralmente ultraprocessado, né? Ultraprocessado, um hambúrguer, coisas rápidas. Aí tá ansioso, estressado, vai querer o que? Doce, aí come um docinho. Aí chega à noite, não dorme bem, a falta de sono regulador altera o apetite. A gente sabe que altera a parte de saciedade, aumenta o apetite, aumenta a compulsão, principalmente por doces. Doces, exato. Exatamente. Então, assim, vira um círculo vicioso. Então, observar como o estilo de vida hoje do homem moderno é obesogênico, causa obesidade, vai te levar naturalmente à obesidade. Se você não quebrar esse ciclo e não mudar teu estilo de vida, todos nós seremos obesos.
E a questão é exatamente o que você falou. A gente conseguir quebrar o ciclo e mudar o estilo de vida, né? Não Sim. fazer, então, uma dieta. Porque, assim, eu faço uma dieta, eu faço um período, né? Agora, se eu mudo o meu estilo de vida e aqueles alimentos não fazem mais parte do meu novo hábito saudável, então você começa a perceber que o seu ciclo não vai ser mais esse. Então, eu vou, às vezes, comer uma fruta ao invés de comer um doce, né? Eu vou tomar um chá para dormir, tentar já começar a fazer o ciclo do sono mais saudável, eu vou desligar uma tela. Então, a hora que você vê, não é tipo aquele momento. Eu estou fazendo isso para sempre. Porque nem você falou, tipo, a gente não percebe e a gente entra nesse ciclo de estresse, a gente come no trânsito, a gente mata o almoço para trabalhar não sei aonde, né? E a hora que você vê, você acaba levando a esse ciclo. Você passa semanas, anos fazendo tudo errado. E fazendo isso várias vezes. Aí você fala, vários dias alternados, mas talvez por 4, 5, 10 anos. Então, quando você vê, você passou um tempo muito grande fazendo isso, né? E, gente, só pra chamar a atenção aqui, não pense que todo magrinho é saudável, tá? Isso é importante. Magrinho sem massa muscular é sarcopênico, tem a tendência a ter altas taxas de porcentagem de gordura corporal. Isso também não é saudável. Por isso que você vê muito magrinho também diabético, muito magrinho hipertenso. Problema cardiovascular. Né? É porque o magrinho por si só, se ele for só magrinho sem nada... porque ele não tem músculo, né? Ele tá simplesmente magro, né? Igual. Exato. E o pior tipo de obesidade que tem é o obeso sarcopênico, ou seja, aquele obeso com muita massa, muita porcentagem de gordura, muita massa de gordura e pouca massa muscular. Esse é o paciente com maior risco, mais grave. Inclusive, quando a gente pensar nos dados do Covid, lembra? Na pandemia, quem morria mais... Era um grande fator de risco, era o obeso sarcopênico sem massa muscular. Então, pra gente sempre prestar atenção nessa questão... porque senão a gente fica aquele estigma que o gordinho vai ser sempre o que tá com problema. Assim, claro, a gente tá falando da obesidade aqui. Sim. Mas a gente não pode esquecer essas questões de composição falso corporal. Magro, né? Que a gente fala. Sempre presta atenção na composição corporal, né, gente? Não é só emagrecer, ser magrinho e pesar 50 quilos. Não, precisamos de massa magra ali. Não tá bom também, tá? Por isso que a gente fala tanto da atividade física com exercício físico de resistência, força. Sim. Porque às vezes você faz muita caminhada, você faz muita ginástica, muita bicicleta, que também é bom, mas você precisa ganhar massa magra. Sim. Até para fazer esses exercícios de aeróbio, você vai correr, você precisa de fortalecimento muscular. Senão você vai se lesionar. Senão você vai fazer lesão, tanto para bike quanto para a questão da caminhada, corrida. Então, em todos os momentos, você vê que a gente acaba sempre caindo no mesmo ponto de ter massa muscular para ter resistência. O idoso, ele precisa, por exemplo, agora, né, puxando uma ponte, o idoso, ele precisa de uma massa muscular, porque senão ele não vai conseguir levantar, ele não vai conseguir fazer os exercícios. E é o que a gente vê também na obesidade e todos os outros fatores que a gente... Ou seja, concluindo, massa muscular é igual ouro. Vale ouro. Ouro, fato. Por isso que é tão difícil conquistá-lo, né? Ganhar gordura a gente ganha em um minuto. Mas a massa magra... Tem que ser trabalhado. Fala, nossa, malhei tanto e aí eu não ganhei a massa magra. Exato. E o tanto de massa muscular que você tem hoje, isso são as moedas de ouro pro futuro, pro seu envelhecimento saudável. É tipo a poupança, não esqueça, né? a sua poupança. Isso é importante. Poupança de mobilidade, de prevenção de osteoporose, de prevenção de várias outras doenças. Então, assim, prestem atenção na sua composição corporal, no seu nível de massa muscular, gente. Importantíssimo. Então, pra gente dar seguimento aqui, então, quais são os riscos associados à obesidade? Vocês já sabem. Aumenta o risco de doença cardíaca, aumenta o risco de diabetes tipo 2, aumenta índice de pressão arterial e, propriamente, o câncer também está relacionado com a questão da obesidade, tá ok? E obesidade e câncer. Bora lá falar, Carlinha. É muito importante a gente conseguir enxergar essa relação, né? E ali a gente consegue ver, por exemplo, o câncer de mama. E aí, assim, destrinchando um pouquinho, falando que às vezes tem o câncer de mama ligado à parte hormonal, que a gente vai explicar um pouquinho mais lá na frente. Mas a gente tem que lembrar disso também, né? A parte hormonal na obesidade, que tem todo aquele descontrole da inflamação crônica, a gente acaba tendo alguns tumores relacionados, como câncer de mama, câncer de endométrio. E tem outros que também estão ligados, como câncer de cólon, como o mieloma múltiplo, como o câncer de rim, de pâncreas. E aí a gente tem lá na frente aquela figura muito ilustrativa, né, mostrando
que eu acho ela Essa fantástica. figura é muito bacana. E aí você olha que tem mais de 10 tipos de câncer, coisas que a gente nem imaginava, né? Então, assim, a gente tem um câncer de pulmão, que todo mundo fala, câncer de pulmão ligado ao tabagismo. Não, ele também tá ligado à obesidade, né? Tem o câncer de próstata, poxa, o mieloma múltiplo, que são coisas que, assim, você pensa só, obesidade ligado a pâncreas, a intestino, a mama. Estômago, vários tem outros. muita coisa, né? Então, isso é super importante a gente conseguir entender. E, de novo, voltando a falar na prevenção, que eu acho que é o nosso foco sempre, o meu e da Lígia, que é um fator modificável, né? Eu consigo, se você pegar lá nas aulas de prevenção, né? O fator modificável, o tabagismo, a obesidade, os raios ultraviolentos, mas, poxa, a obesidade, o álcool, né? Então, tem vários outros, o exercício físico. Mas, gente, a obesidade é o nosso foco da aula de hoje e essa figura é a mais ilustrativa para hoje, né? É ótimo. É mesmo porque tá muito predominante, né? A obesidade, por isso que a gente tem que bater muito nessa tecla mesmo, gente. Então, assim, são mais de 15 tipos de cânceres que pode estar relacionado. Então, é um tema que a gente realmente tem que dar atenção. E orientar os pacientes. Da parte do gráfico. O tempo todo. E é uma coisa que a gente tem que falar o tempo todo, porque tem muita relação cultural. Porque, por exemplo, se você cresceu comendo arroz, feijão, batata frita, hambúrguer, pizza, você vai achar que não é saudável. É normal você comer. E às vezes tinha aquela coisa que a gente falava assim, eu tô comendo um peito de peru com queijo branco e um pão. E aí você falava, tô super saudável. Não né? tá. Não tá. Né? Nada disso faz bem. Entende? Então você começa... Tem uma questão muito cultural mesmo. Porque a gente é brasileiro, a gente cresceu comendo arroz, feijão. Olha o tanto de carboidrato que tinha frito, nesse... Exato. Batata frita. E a salada, né? Às vezes a salada não tava, o prato do né? brasileiro. Então, assim, realmente tá saudável essa proporção de tudo isso. Fritura. Não tá colorido esse prato, né? Tem que ter mais salada, mais verdura, mais legumes. Então, tem uma questão também cultural, que às vezes você não sabe que você está comendo errado. E muitos pacientes não sabem, eles acham que estão fazendo certo. Eu que entendo. A gente consegue tentar modificar com essa aula as nossas crianças, que é o que a gente viu ali em 2035, que mais de 50% das crianças seriam obesas, seria um fator de risco. Então, se a gente já consegue modificar a nossa alimentação, obviamente vai modificar em casa, né? Então, você vai ajudar o seu marido, você vai ajudar o seu filho, você vai ajudar outras pessoas que estão naquele seu ciclo. Por isso é tão importante conversar sobre isso, né? Criança obesa é muito relacionado com o estilo de vida, né? A alimentação. Porque geneticamente falando, não aumentou geneticamente a incidência da obesidade. Aumentou mais, piorou mais o padrão de alimentação mesmo nosso. Muito industrializado, muito fritura, muito açúcar. Tudo hoje tem muito açúcar. Se a gente parar pra ver... Pra ficar mais saboroso, eles colocam muito mais açúcar, muito mais açúcar, porque açúcar... Ele é dopaminérgico, né? Ele dá muito prazer no nosso cérebro. A gente fica viciado em açúcar. Igual fica viciado por droga. O açúcar, ele é viciante. Tem aquele estudo que todo mundo critica tanto, que ele quis comparar o chocolate com a cocaína e foi tão criticado, mas é isso, né? O quanto ele dá de prazer, né? A gente não vai entrar no mérito do estudo, mas o quanto ele dá de prazer é mais ou menos isso. O quanto de prazer, às vezes você tá deprimido, você come um chocolatinho, né? Você... Não dá aquela sensação de bem-estar, gente. É maravilhoso comer um chocolatinho estressado. Exato. Mas vamos comer com 70% cacau. Por favor. Então, aqui, gente, só para ilustrar os casos de câncer que estão associados à obesidade. Olha, quase 25% dos cânceres de mama estão associados à obesidade. Quase 23% aos cânceres de endométrio. Quase 20% aos cânceres de cólon. É muita coisa. É muita coisa. Quase 14% dos casos de câncer de rim pode estar associados à obesidade. De vesícula, quase 7%. Pâncreas e outros, entre outros. Se você pensar, é um quarto, né? Um quarto do fator de risco. De mama. É muita coisa. Um quarto dos casos de câncer de mama podem estar relacionados com obesidade. De endométrio também. Então, são taxas muito altas, né? E nesse outro gráfico, olha que interessante. Quais casos poderiam ser
evitados se a gente controlasse a obesidade. Mais uma vez, câncer de mama e câncer de endométrio são os que sempre aparecem mais. E os de colo, né? São os 3 que estão mais associados, de fato, com a obesidade. A gente tem uma grande relação dele de incidência e você vê que, às vezes, a incidência também está correlacionado com os fatores de risco e o fator de risco é a obesidade. Então, a gente não está falando de um fator genético que eu não consigo mudar. Eu estou falando de um fator que eu consigo mudar com uma educação social, com um bom hábito, com uma alimentação. E sempre lembrando que o câncer em si, somente 5 a 10% dos casos vão estar relacionados a fatores genéticos, hereditários. Então, você que pensa que só se sua família, sua mãe teve câncer de mama, você vai ter só se alguém teve, não é verdade. Você pode não ter tido caso de câncer de mama nenhum, aliás, caso de nenhum câncer na família, e do nada você tem um tumorzinho. Por um fator Por desse, um fator, né? algum desses Esse fatores. É um dos, né? Esse a gente tá falando da obesidade, mas tem vários outros que a gente pode se modificar, como o álcool, por exemplo, que é muito socialmente aceito. E a mulher passou a beber muito mais. Beber e fumar. O que aconteceu? Aumentou o risco de câncer de mama, de ovário, de endométrio. Aumentaram a incidência, né? Então, é muita relação com o estilo de vida. Ou seja, entra no estilo. Não necessariamente ela tá obesa, mas ela consome um alto nível de álcool, então ela já tem um outro fator, né? E tem muito estudo que mostra a relação, tem. De álcool com mama. E aí, se a gente pegar os estudos, eles são com doses muito pequenas, né? Então, assim, tem um estudo que até saiu na revista agora em janeiro, e aí ele falava que, por exemplo, um drink por dia pra mulher aumentaria mais de 10%, né? E aí, pra homem é um pouco mais, né? Seriam 2 drinks também, estavam relacionados, se eu não me engano, o homem era 11,5% e mulher 16%. Assim, é muito alto. É claro que a gente não consome um drink por dia, porque a gente não... né, graças a Deus não bebe na segunda-feira. Espero que ninguém dos nossos pacientes que estejam vendo aqui não faça isso. Mas se você chegar no final de semana, você não vai consumir um drink. Então, você acaba consumindo vários drinks. Então, você tem que observar isso, que às vezes a gente não percebe, mas é um fator de risco que a gente pode tentar modificar, né? Lembrando também, interessante, que no congresso que teve de San Antônio, que é o principal congresso de câncer de mama no mundo, né? Eles debateram, teve uma aula somente de obesidade e câncer de mama. E mostrava que mulheres obesas que estejam em vigência de tratamento do câncer de mama, mesmo a hormonioterapia, mostravam um aumento do risco de recidiva e menor sobrevida livre de progressão, enfim, associados à obesidade. Isso ficou muito claro nesse estudo. Outro pôster também apresentado por uma brasileira que mostrava que mais da metade da população, quando fazia o diagnóstico de câncer de mama, estava ou com sobrepeso ou com obesidade. Ou seja, esse é um fator de risco muito importante. E muito alto, né? Então você vê que está sempre bem relacionado. Bom, o gráfico mostrou isso pra gente, né? 22,3% são praticamente 25%, é um quarto da população. É muita coisa, né? E olha esses dados, que interessante. Em 2009, a gente tinha uma incidência em pacientes de câncer de mama em pacientes menores de 40 anos de menos de 8% dos casos. Menos de 8% das mulheres tinham menos de 40 anos. O que a gente observa hoje é que teve um aumento de 22% na incidência desses tumores em pacientes jovens, ou seja, menores de 40 anos. Olha o aumento expressivo da incidência. E um dos fatores que mais contribuem para isso é estilo de vida. A gente não é genético. Mais uma vez, é óbvio que menor que 40 anos é obrigatório a gente pesquisar a parte genética. A gente vai pedir um teste de pesquisa de mutação para ver se é um tumor hereditário ou não. Mas, na grande maioria dos casos, não tem correlação. Quais são os fatores principais? Sedentarismo, obesidade, estresse, álcool, tabagismo, idade gestacional tardia. Hoje as mulheres têm filhos mais tarde, enfim. Então, tudo que a gente consegue modificar, e é interessante a gente conseguir ver isso, né? Porque às vezes a gente não tem essa noção e não tá vendo. E aí parece que, teoricamente, a gente fica pensando, meu Deus, como aconteceu? O porquê, né? E não tem um porquê. Na verdade, tem alguns fatores que a gente consegue responder esse porquê. Sim. E alguns fatores que a gente consegue ver no nosso dia a dia, né? Ah, tá sedentário, tá obeso, que é o nosso foco da nossa aula. Então, é super importante a gente conseguir entender isso. E saber que isso a gente consegue modificar. É claro que a gente, de repente ele é magro, atleta, não tem. Claro, isso pode também acontecer, mas esses fatores a gente vê na grande maioria, Na grande maioria, a gente tá falando dos fatores mais incidentes, tá?
E aí tem a gordura visceral, né? O câncer, que a gente acaba vendo quanto isso é ligado, né? O órgão endócrino ativo. E essa gordura visceral acaba secretando esses hormônios e essas citocinas e inflamatórias, né? E aí a gente vai vendo aqui no nosso slide que ele é tudo muito bem relacionado, né? Então tem a parte do estrogênio, que aumenta a questão do risco do câncer, porque a gente vê relacionados como, por exemplo, para câncer de mama, porque ele acaba tendo outro tipo de conversão, tá para o câncer de parte masculina, né? A gente acaba também vendo algumas relações. Então, o que a gente vê, essa gordura visceral que a gente falou, ela vai atuar como um grande órgão endócrino, é isso que a Carlinha tá falando. E vai ser produtora de vários tipos de hormônios. Tudo errado, né? Citocinas inflamatórias, e vai levar a um estado de inflamação crônica no nosso organismo, que isso vai levar, então, a um desbalanço de produção metabólica hormonal. A leptina, ela, nos pacientes obesos, ela tem um aumento de produção de leptina, o que vai estimular a proliferação celular e angiogênese. O que é isso? Ela pode estimular o aumento da multiplicação celular e o aumento do surgimento de vasos novos. Então, isso cria um ambiente favorável para o surgimento de um tumor, de uma célula cancerígena. Outra coisa que a gente pode observar também nos pacientes com grande porcentagem de gordura visceral é um aumento dos níveis de insulina e de GF1 que vão também promover crescimento celular, e eles reduzem a apoptose. O que é apoptose? É a morte celular de células que podem estar mutadas. Então, eles reduzem a morte de células que podem estar mutadas, aumentam a proliferação, o crescimento celular, e tudo isso pode estar correlacionado com o surgimento de tumores, né? De cânceres. E aí você começa a ver que tudo isso, se a gente for resumir assim, é uma inflamação crônica, né? Que levou todo esse desbalanço, né? Você viu a apoptose, que era a morte programada, não aconteceu. Então, aquela célula pode daqui a pouco se modificar e virar um câncer. O paciente não é diabético, mas ele tem a insulina alterada, então tem resistência insulínica. Então, é uma inflamação que a gente consegue modificar para tentar isso não acontecer, né? Sim. E daí, outros hormônios que podem estar associados com essa gordura visceral é a adiponectina, que ele é um hormônio que é protetor, ele é anti-inflamatório e que está reduzido nos pacientes que têm obesidade, tá? Outra coisa muito importante é o aumento da proliferação, aumento da produção de fator de necrose tumoral e interleucina 6, que são citocinas pró-inflamatórias, e elas vão deixar o nosso organismo sob estado de inflamação crônica, o que pode promover o aumento do crescimento tumoral também, tá? E também tem o fator de crescimento de fibroblastos, que vai estar aumentado nessa população e que ele está relacionado com estimulação de multiplicação celular e surgimento de novos vasos, e pode estar relacionado com vários tipos de câncer, né? E você vê que são alterações hormonais e fatores de riscos que a gente acaba não tendo muito, as pessoas não conversam muito, não explicam muito, e a gente trouxe para vocês entenderem que é multifatorial, isso é óbvio, a gente já conversou, mas para vocês entenderem um pouquinho ali sobre a ciência, a fisiologia que acontece no nosso organismo, e tem todo esse desbalanço, que às vezes a gente vê, ele tá com um problema de resistência insulínica. Por quê? Porque teve essa alteração hormonal. E da onde? Porque ele tá obeso. Aí eu não preciso, às vezes, tomar remédio, só preciso, às vezes, perder peso. E aí, muitas vezes, a gente pode perder peso com a mudança do nosso estilo de vida, né? Que é o que a gente vai falar agora. E claro que se a gente precisar de uns tratamentos associados, a gente vai também entrar com essa associação. Então, a mudança do estilo de vida é a base ali do nosso tratamento para a gente conseguir sempre tentar melhorar isso. E é claro que isso não é fácil, mas a gente vai atribuindo e vai mudando todos os dias e atribuindo um bom hábito, né? E aí a gente precisa do apoio, né? Que muitas vezes a gente não tem um hábito saudável, não porque a gente não quer, porque a gente precisa ajustar em casa, a gente precisa ajustar no trabalho, os horários, a nossa rotina. E aí, muitas vezes, a gente não consegue com hábitos saudáveis, com um estilo de vida mais saudável, com atividade física, alimentação. Às vezes, mesmo assim, não consegue perder. A gente precisa de ajuda, que é muito comum. E aí, a ajuda vem com a gente colocou ali como tratamentos farmacológicos e cirurgias bariátricas. É claro que isso vai ser visto e analisado por uma equipe multifatorial, né? Multifatorial não, uma equipe multidisciplinar.
que vai ajudar, né, tanto o psicólogo quanto muitas vezes o seu endócrino, muitas vezes o cirurgião bariátrico, que seria o cirurgião gástrico, né, que vai fazer a bariátrica, e da bariátrica tem vários outros tipos pra gente entender qual pode ser o mais indicado pra você. Sim. Mas é interessante a gente entender que a obesidade é uma coisa muito séria, muito importante você ver que, não é só eu mudar o meu estilo de vida, que isso é fácil. Não, tem pessoas que têm problemas como, por exemplo, emocional, então a gente come muito, a gente fica mais ansioso. Tem aquela fome emocional, aquela né, fome que é muito emocional falada hoje em dia. Então eu preciso, de não repente... É que eu tô com fome, eu quero comer. O que você quer comer? Às vezes, qualquer coisa, você né? desconta a ansiedade naquilo, na alimentação. Né? Então, aí, de repente, o medicamento vai ser um remédio para inibir a fome? Não, vai ser muitas vezes um remédio para ansiedade. Sim. Né? E você coloca um remédio para ansiedade, você diminui a ansiedade, você não come mais e você começa a reduzir esses fatores. Então, isso é super importante a gente entender e depois a gente conseguir saber para que caminho a gente vai seguir, né? Sim. Outra coisa que eu acho interessante, quando você quer mudar de estilo de vida, adote pequenas estratégias diárias para conseguir mudar. Por exemplo, você vai no mercado, você não vai comprar doce. Não vai comprar. E se comprar, vai ser um chocolate 70% cacau. Quer um docinho? Compre uma tâmara, que é doce e ela vai dar aquela saciedade. Compre uma pasta de amendoim, entendeu? Para saciar. Desculpa. Quando for durante o final de semana, já programa qual vai ser a sua dieta durante a semana, as suas marmitas, o que você vai comer. Já faça o seu cardápio, passa com a Nutri passa o cardápio. Já seleciona, vai no mercado, seleciona os alimentos, deixa as suas marmitas prontas, pesadas, tudo organizado na geladeira. Hoje tem muito serviço, aqui em São Paulo, pelo menos. Por exemplo, a nutricionista passa o cardápio, hoje tem alguns serviços que eles montam já marmitinhas, o cardápio o seu cardápio facilitar, já monta, né? As marmitinhas já manda pra você. Às vezes você nem precisa ir no mercado, porque a gente vai no mercado, a gente quer comprar as coisas pra comer. São gostosas, vezes, né? Então, se der pra evitar, por exemplo, se eu conseguir comprar essas marmitinhas que se encaixam no meu dia a dia, no meu cardápio, eu carrego essas marmitas pro trabalho. Você se reorganiza, se planeja do ponto de vista alimentar, para você escapar disso o menos possível. E escolha um dia que você vai estar relaxado, que você vai sair com seus amigos, você vai poder comer uma dieta, sair um pouco da dieta, né, daquele padrão mais rígido. É porque a vida é um equilíbrio, né? De repente, você tem vontade de comer, você não tá proibido de comer. Não, mas a questão não é comer todos os dias. Todos os dias eu vou colocar açúcar no meu cafezinho. Todos os dias eu vou comer um bolinho depois do almoço. Isso. Gente, não então dá. É esse hábito que a gente tá tentando explicar, que se você consegue... Eu vou no aniversário, obviamente eu vou comer um bolo. Eu gosto do café com açúcar, então de repente aquele eu vou colocar. Mas todos os dias, né? Gente, não. Durante a semana, por exemplo, põe uma meta que você não vai comer doce. Se for comer doce, come esses outros que a gente citou aqui de exemplo, que são doces mais saudáveis, vamos dizer assim. Mas deixa pro final de semana, deixa pro sábado. E no final de semana, não achar que, tipo, o exercício físico é maçante e faz parte da minha rotina de trabalho. De repente, você pode colocar a rotina de exercício no seu final de semana. Uma caminhada, eu vou passear no parque, eu vou andar de bicicleta, eu vou fazer um grupo de dança, que entra como atividade física. Sim. Então, é super importante você colocar isso numa rotina prazerosa. E aí, a hora que você vê, ela vai estar indo muito mais além e participando do seu dia a dia, né? Sim. E dos tratamentos farmacológicos, que a gente até conversou lá atrás sobre o MC não ser o melhor método, mas a gente... Ele ainda é usado, muito. Né? Então, vocês vão ver muito isso, a gente vai conversar muito disso. Mas é isso, para você saber que existe a bioimpedância, para você saber a importância da relação cintura-quadril, mas os estudos vão mostrar que os critérios, né, para usar alguns medicamentos farmacológicos vão estar ligados ao IMC acima de 30 ou 27, com comorbidades, que são todas aquelas que a gente falou. Sim. Resistência insulínica, pressão alta, problema cardiovascular, diabetes, né? Infarto prévio. Infarto e outras coisas. E aí os tipos de medicamentos é o que a gente falou. Vai ter alguns que vão inibir o seu apetite, alguns que vão ajudar a melhorar a sua saciedade ou a absorção de gordura, né? Vai reduzir essa absorção. E aí isso pode ter
até gerar outra aula pra gente falar sobre as canetinhas que estão na moda, né? Teve uma revolução no tratamento farmacológico da obesidade, sim, né, gente? Sim. A gente tá vendo uma revolução. De cada vez tá melhor e a gente conseguir diminuir até as cirurgias bariátricas, porque teoricamente eu tô conseguindo... Porque o resultado tá sendo muito bom e eficaz só com a medicação, né? Inclusive, eu ouvi falar que no SUS vai ser liberado o Ozempic, né? Tá tramitando isso. Eu vi que tava tentando, Tá tramitando. Gente, se isso for... Se eles conseguirem, eu acho que é uma boa medida. Eu acho que faz todo sentido. Pra combater a obesidade, porque se eu combato a obesidade, eu evito uma série de doenças. De outros gastos, né? Que daí, é claro que a gente sabe que não é barato o Ozempic, ou igual a gente tá falando aqui o nome dos medicamentos. Gente, é semaglutida. É semaglutida, mas tudo bem. Mas acho que fica mais fácil, porque às vezes o paciente fala semaglutida, o que ela tá falando, né? É um nome tão complicado. Mas, enfim, lá na frente eu vou gastar menos com o paciente que é obeso, que infartou, que ficou no hospital, que ficou internado, que precisa passar em vários outros médicos, né? Sim. De subespecializações, porque ele tá com um monte de doença. Então, esse tratamento primário aqui vai fazer todo sentido, né? E outra coisa que vale ressaltar, já que nós somos oncologistas, estamos falando de obesidade e câncer. Uma coisa que é muito importante ressaltar é que as nossas próprias pacientes em vigência de tratamento têm um grande risco de ganhar peso. Especialmente as pacientes portadoras de câncer de mama, de ovário, de endométrio. Porque entram em menopausa precoce. O próprio tratamento desacelera demais o metabolismo, atrapalha demais. Que a gente faz a menopausa precoce nelas, né? Então, isso tudo dificulta o que a gente já falou lá atrás da parte hormonal. Dificulta o ganho de massa muscular, dificulta o ganho de massa óssea, né? A prevenção de osteoporose, piora o sono, aumenta a irritabilidade. Então, assim... A gente já falou que é difícil ganhar massa magra. Você imagina para essas mulheres que a gente diminuiu os hormônios que são muitas vezes protetores, né? Em alguns momentos. E então, isso é muito difícil. Por isso que é tão importante essas nossas pacientes entenderem essa questão da obesidade, a importância de mudança de estilo de vida, acompanhamento nutricional, prática regular de atividade física. Isso é muito importante. Porque assim, eu já sei que ela vai engordar. Eu sei que ela é uma tendência a ganhar peso, aumentar o acúmulo de gordura visceral, por conta do próprio tratamento. O que ela pode fazer para diminuir? Né? Diminuir esse risco. Todas essas medidas que a gente está falando de mudança de estilo de vida. Isso é bem importante. E aqui tá mais pra gente ilustrar, né? Gente. Que somos oncologistas, não cirurgiãs. Mas a bypass gástrico, né? Que reduz o tamanho ali. De cirurgia bariátrica do estômago. A gastrectomia vertical, que você remove uma parte do estômago. E a banda gástrica, que é ajustável, né? Aquele anel. Então, acho que cada um que às vezes já fez a cirurgia bariátrica vai entender e falar, meu Deus, eu tô vendo ali. Mas é só pra gente mostrar pra vocês que existe. E às vezes pode ter que ter outros mais modernos que a gente não colocou aqui, mas é mais uma forma ilustrativa, né? É só igual a parte de orientação de medicamentos que a gente comentou, mas quando a gente for falar mais a fundo, a gente vai trazer uma endócrino para falar com a gente. Porque não vamos ficar colocando o dedo em coisas que a gente não sabe. Então, assim, pra fechar, acho que é o que a gente conversou e frisou e repetiu. E talvez eu brinco que às vezes a gente até é repetitiva nisso de alimentação, hábito saudável. Mas aí eu prefiro trocar que isso é uma constância, né? Então, eu sou constante, por isso parece que eu sou repetitiva. Mas, na verdade, é porque eu repito esses bons hábitos. E aí eu acabo falando muito, fazendo muito, que é o que a gente vai pegar ali, que é a prevenção, os hábitos saudáveis. Desde cedo, né? Que a gente conversou no começo da aula sobre a nossa educação, ajudar nossas crianças e mudar o que 2035 tá por vir da obesidade, né? Assustador. E aí, com isso, o diagnóstico precoce, que é tão importante, os exames preventivos. Monitorar o peso, fazer os exames. E assim, não é que eu até brinco com as pacientes, não vai chegar aqui a cada 3 meses fazer os exames que eu pedi. E não é só isso, né? A nossa prevenção, nosso segmento. O nosso segmento é fazer esses exames, mas fazer atividade física, se alimentar bem, manter o peso. E aí isso tudo tá englobado, né? E aí não é só eu que vou fazer isso. É um tratamento multifatorial, multidisciplinar. Então a endócrino tá junto, às vezes, a Nutri tá junto, o personal trainer tá junto, né? Então todo mundo tá ali comigo e muitas vezes a gente tem cirurgiões maravilhosos que também tá junto e ele também tá nessa educação social, né? Sim. E ajudando a ver o que dá pra gente melhorar.
E para a gente fechar a parte da pesquisa clínica. E quanto mais a gente consegue ver que tem estudos, tanto na parte da oncologia, mostrando o que a gente apresentou, de tumores ligados ao câncer, também na parte da endócrino, que a gente gosta muito, mostrando para a gente os medicamentos e outras terapias que a gente pode fazer para ajudar nossos pacientes. Ou seja, a pesquisa de todos os lados, né? Sim, com certeza, para abordar de todas as formas, né? Bom, é muito isso, bom o pessoal. nosso bate-papo. Sim. Obrigada. Então, lembrando vocês, último recado. Lembrando, se você gostou, curte aqui com a gente, comece a seguir, se inscreva e fique atento que todo domingo a gente vai produzir conteúdos novos, tá ok? Fiquem com a gente. Muito obrigada por mais um episódio. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.